A gente recebeu vários superchats, Ben, inclusive um superchat aqui, comentando sobre essa postura sua hoje, essa que é a foi minha do postura, sempre que eu vou adotar morno. nos debates públicos daqui pra frente. Porque tentando ter lianeza, cordialidade, eu tive que lidar com a debatedora debochando e rindo o tempo todo e no final usando de uma cartada racista que eles gostam de usar, que é o seguinte, tentar reputar todo homem negro, quando ele está argumentando, tenta reputar como desequilibrado. E foi o que a Michelle fez aqui. Então, já que ao final vai me reputar como desequilibrado de uma forma ou de outra, eu vou defender os meus argumentos de forma mais incisiva. Mas eu acho que tu pode fazer isso sem ofender a gente. Vamos fazer a rodada aqui. A gente notou também que esse debate, você veio com uma postura diferente do debate anterior. Você veio um tom acima, né? Sim, claro. E aí eu gostaria de perguntar, junto com o que o Sempre Morno perguntou aqui, além do tema que eu sei que é uma pauta importante pra você, tem algo pessoal no fato de você ter levantado o tom? Não, Rodrigo, a Michelle, eu disse que eu não a reconhecia como mulher, reconhecia como travesti, inclusive isso foi motivo de conversa nossa depois disso, mas a Michelle estava falando de uma vivência dela, certo? No campo das ideias, eu contrapus, eu não concordo com o que ela apresentou aqui, eu também trouxe elementos científicos, ela também tentou me levar para o lado da religião e não funcionou, mas ela estava defendendo uma vivência dela. Então não tem porquê eu chegar para debater com uma pessoa que tem uma vivência de transexualidade, que é uma pessoa que já cotidianamente sofre por preconceitos, exclusão, discriminação, não tem porquê eu assumir num debate público com essa pessoa uma postura mais combativa, uma postura mais incisiva. Porém, com todo respeito aos seres humanos que estão na minha frente, mas as ideias deles são ideias assassinas, eles querem matar pessoas, então não tem como ter leniência com quem prega abertamente assassinato de criança. Então é claro que eu vou subir o tom. Todas as vezes que eu for para um debate público no qual as pessoas estão defendendo abertamente coisas que atentam contra a dignidade da pessoa humana, contra a própria humanidade, é óbvio que eu vou aumentar o meu tom mesmo, porque não existe diálogo com quem defende a morte das pessoas. Não existe. A morte de inocentes, eu quero dizer, porque você defender a morte em legítima defesa é outra história, mas a morte de inocentes, não existe diálogo com essas pessoas. Essas pessoas, elas sabem exatamente o que elas estão defendendo. Tanto é que elas estão aqui simulando. Eles estão colocando estupro o tempo todo, quando a legislação penal já diz que, em caso de estupro, pode abortar. Eu, pessoalmente, discordo, acho que não poderia abortar, deveria doar para adoção, mas a legislação penal já assegura esse direito. Então eles estão falando o tempo todo, a mulher tem que ter direito no caso de estupro. É mentira. É porque eles sabem que o que eles vieram aqui defender, na verdade, não tem nada a ver com menina estuprada, porque a menina estuprada já está defendida pelo Código Penal Brasileiro no artigo 128. A mulher que está gestando e a gestação gera risco a ela, também já está protegida no artigo 128 do Código Penal. A mulher que gera um feto anencéfalo já está protegida por uma arguição de descumprimento do preceito fundamental do Supremo Tribunal Federal. Eles não vieram aqui defender isso, eles vieram aqui defender que qualquer mulher livre, consciente e qualquer homem livre e consciente que produzam um outro ser humano podem deliberadamente tirar a vida desse outro ser humano. Esta falta de pudor público para um tipo de debate desse precisa ser respondida com veemência. Maria e Misael, vocês querem comentar? Eu quero comentar rapidamente essa questão do estupro. Tem 3 minutos para isso. Tá, tranquilo. Sobre essa questão do estupro especificamente, é porque no Brasil está tendo uma dificuldade muito grande de se conseguir acesso ao aborto legal, principalmente em casos de estupro. Então aqui em São Paulo, por exemplo, teve um hospital que era um dos principais que fazia abortos legais no país e ele foi fechado. Tem inúmeros outros casos de juízes decidindo que não, a criança, ela tem 12 anos, mas ela pode segurar um pouquinho mais a criança, de repente? Uma juíza falou isso em Santa Catarina. Por que ela falou isso? Se tem direito e a criança quer abortar, os pais da criança querem que ela aborte, por que a juíza vai perguntar isso? Por que a juíza vai ficar
encebando num processo ao invés de resolver a situação logo. Ela tem o direito, garanta o direito dela. Eu fico feliz, pelo menos, que o Ben, desse ponto, ele não passa, porque nós tivemos um debate com uma deputada e essa deputada literalmente disse que ela prefere que uma criança estuprada morra do que ela possa parir. Então, assim, é muito grave isso, porque tu tá desumanizando a criança que não quer ter aquela... que não tem corpo pra fazer aquilo, não tem nem sequer corpo pra isso, sabe? É muito complicado tudo isso. E quando se tem essa posição onde... que eu acho assim, se chocou tanto com a frase da Maria no debate, inclusive, mas quando ela vai e fala que a natureza engravidou a criança através do estupro, isso eu não vi uma manifestação do bem em relação a isso, sabe? Tipo, ele poderia ter se manifestado de isso que ela falou é brutal, é nojento, mas ele não fez. Diabólico é apenas quando é oposto a ele. Não tenho nada a adicionar. Não, eu ia, mas eu prefiro não entrar nessa. Eu tenho agora a obrigação de assistir a todas as entrevistas que as pessoas dão na vida. Nem sei do que você tá falando, rapaz. Da Ana Campanholo? Eu nem sei do que vocês estão falando. Tá, deixa, Maria. Não, pode dar. Traga o fato que eu dou a minha opinião. Qual é o fato? A Ana Campanholo disse a natureza quis que a criança engravidasse de um estupro. Por meio de um estupro. Por meio de um estupro. Não por causa do estuprador, por meio de um estupro. E que ela disse depois... Pra defender no mesmo que debate o aborto não deve ser feito em nenhuma instância. E no mesmo debate, onde tu falou sobre o corte da Maria. É por isso que eu comentei. É porque o corte saiu antes, né? Sim, saiu antes, mas aquele corte também viralizou. Os dois viralizaram. Tá, tu não vai falar sobre? Claro que vou. Claro que vou. Nenhuma mulher que é estuprada, ela merece ser tratada como um objeto. Uma mulher que é estuprada, ela precisa ser acolhida pelo Estado e pelas pessoas, e o estuprador precisa responder com toda a dureza da lei, e não somente da lei, dos homens daquela sociedade também, porque homem resolve com homem. Eu só tenho mais uma pergunta relacionada a isso. Aquela menina de 11 anos... com 22 semanas, que foi no hospital, e eles proibiram ela de... E eles recusaram a fazer o aborto legal nela. Ela foi até a juíza para pedir o aborto, e em vez da juíza ir ao hospital e exigir o aborto, ela tirou ela da casa dos pais para que ela fosse para um abrigo para esperar. Para até não ser mais permitido. O que deve ser feito nesse... Para evitar que coisas como essa aconteçam no futuro? Você viu quando que foi o julgamento? Com quantas semanas a menina estava? 22, quando ela descobriu e foi procurar ajuda. Isso. Aí você viu que a juíza disse que era viável o feto? Não é viável com 22. A juíza não é um médico. Não é. Eu não tô entrando nessa seara. Você não quer minha opinião? Não, eu tô perguntando o que a gente deve fazer em casos onde hospitais se recusam a fazer o aborto legal. Sim. E em vez da juíza obrigar o hospital a fazer o aborto legal, ela coloca a criança em uma casa, em um abrigo, para evitar que os pais levem ela para fazer esse aborto legal e fica postergando até o feto ter viabilidade e não permitir mais o aborto legal. O que a gente tem que fazer? Parabenizar essa juíza. Palmas para a juíza. Palmas para os médicos, que eles não sabem. O médico, ele tem algo que é chamado de objeção de consciência. O médico não é obrigado a fazer nenhum procedimento se a sua consciência não convier com aquele procedimento. Mas nessa Constituição diz que deve? A Constituição obriga ele a fazer isso. Não é Constituição, Maria. O Código Penal. Você está confundindo tudo, as leis. Então, deveria ter estudado. A lei, eu estudei. Inclusive, eu sei que o Código Penal diz que o aborto legal não tem limite de semanas. A lei não diz que deve. Então, o hospital não pode, Maria, não Maria, pode se recusar. Você está trazendo fake news, Maria. Jornalista trazendo fake news. O Código Penal não fala que deve ser feito. O Código Penal é um direito. Excludente, é um direito, exatamente. Então, se esse direito dessa menina é tolhido, o que deve ser feito? Então, parabéns para a juíza, porque na manifestação então pública... você é a favor do estuprador. Deixa eu te responder, Maria. Pode passar para a próxima, ele já respondeu. Calma, obrigada. Maria, calma. Parabéns para essa juíza e parabéns para os médicos. Por quê? Porque a sua excelência, a juíza de direito, ela percebeu que o feto estava quase viável já, e na verdade, o que a juíza fez foi apresentar para a criança, para a mãe e para a criança, a possibilidade, adolescente na verdade, de, já que veio até aqui, se segurar um pouquinho
pouquinho mais, já consegue tirar esse bebê e doar para adoção. Que amor, a juíza, né? ela é Que pró-vida. lindo. Inclusive, o que eles não contam é que a família inicialmente queria manter a gestação. Mas Não. existiu depois, Eles né? não contam isso, eles são mentirosos. Não, a porque família essa queria menina com manter, 7 meses a família abortou. queria manter a gestação. Mas a família não A família importa. queria manter os coletivos feministas abortistas. Foram, enfim, a família Meu não Deus. importa, tá vendo? A Não, família não não importa. importa a Não consciência importa. deles. Parabéns A pra- tem que dar os criança- parabéns. Informa- A criança, Importa a a- consciência tem que deles. dar A os parabéns criança pra estuprada juíza. tem direito de não querer carregar a Mas gestação. a criança queria, ela não a queria. família Parabéns queria. à justiça. Parabéns por à fazer uma juíza. criança gestar outra criança. Não, Nojento, mentira, escroto, mentira. E deveria Mentira, ser mentira. Você é, revisto. Não, você é mas na mentiroso. verdade, é uma criança- Você é é uma criança mentiroso. gestando Pode Você ir. é mentiroso. Vamos pra Você é próxima. mentiroso. Não, eu vou responder que eles Vamos cortaram. pra próxima. A juíza. Já falou bastante, já falou bastante. Não, quem Porque- determina o tanto que eu falo não é você. Não, são Você eles. determina Vamos lá na pra sua casa. próxima? Eu acho que nem em casa você tem autoridade. Eu vou responder a pergunta. Eu vou responder. Aqui, ó. Eu vou responder. Me perguntaram, então eu vou só marquei responder. aqui o tempo que tá pelo celular. Tá? Eu vou Tá bom, responder a obrigada. pergunta. É Eu que vou parece responder. muito tempo, mas eu marquei aqui. Aham. Eu vou responder e Eu eu, não liguei aqui, mas eu marquei. se Tá a minha bom. resposta não Tudo agradou a ótimo. eles, não Olha lá. interessa. Eu vou responder Você vai a ter um pergunta. tempo na próxima, você pode usar na o tempo próxima, pra não, fazer isso. Eu vou responder. Eles me perguntaram e começaram a falar um monte de coisa que o cara não tem autoridade nem dentro da própria casa. É porque o e aí eu não combinado, vou poder o responder. combinado. Não é isso, bem. Porque o combinado nessa Bem, aqui era um vamos superchat, fazer aí o cada um ia seguinte, ter 3 minutos pra ô, falar. Cabreira, eu vou Cada um marcar- ter 3 minutos, depois ter mais 2 minutos pra cada um e depois continua. Mas ela que me perguntou e não me deixa responder. Vamos pro próximo superchat. Parabéns à senão juíza, a gente parabéns. fica aqui o tempo Por gestar todo. uma criança. Parabéns Uma à criança juíza. gestar uma criança. A família queria dar prosseguimento à gestação e a criança Vai lá. também queria. Uma criança E igual eles uma dizem que criança. as famílias não importam. Vamos Então as passar pra feministas próxima aí. pressionaram Vamos lá. aquela Obrigada. menina a abortar Vamos e lá, parabéns à juíza. A Juliana Criança mandou gestando aqui, ô Misael e Maria. Pode falar. Mais de 34 mil pessoas de até 14 anos vivendo em união conjugal até 2022. A gente não deveria estar preocupado com essas crianças que estão sofrendo do que com o corpo feminino adulto? Vocês têm 3 minutos para comentar essa pergunta aqui da Juliana. Depois o Benoni vai ter 3 minutos para falar sobre isso também. Perfeito. Cara, esse é um dos problemas mais graves que foi mostrado no censo do IBGE, né? Que 34 mil crianças realmente estão em relações conjugais. Isso é assustador, é bizarro, porque a gente não tinha noção desse número até então. O mais interessante disso é que não é nos sertões do Nordeste, como se imagina, de lugares pobres. Isso tudo é dentro de São Paulo, é no interior de São Paulo, é em lugares que a gente não acreditaria nisso. A gente teve recentemente em Santa Catarina uma criança de 13 anos que engravidou de um marido, acredito eu, maior de idade, porque eu não encontrei não encontrei a idade dele descrita no processo, onde o STJ revogou descriminalizou a junção, a união dos dois, caracterizando, assim, indo contra a Constituição Federal, com algumas eu não sei qual é a palavra quando Distinguishing. eles usaram um negócio chamado distinguishing, pra dizer que eles já tinham um lar formado, eles já tinham uma criança, então não seria considerado estupro mesmo o cara sendo maior de idade e a menina sendo menor de idade. Então é uma coisa muito perigosa, assim. E o que mais me deixa puto da cara é que esse ano a gente teve a aprovação de um PDL, chamado de 3/2025, é um projeto de decreto legislativo, que revogou uma resolução do CONANDA que permitiria que o governo fizesse propagandas e campanhas para evitar o casamento infantil. Então, me assusta muito que a bancada que diz defender as crianças não tá fazendo isso, sabe? Ela tá, na verdade, querendo que essas crianças continuem sendo estupradas. Porque não é um relacionamento conjugal, e ó, nisso aqui o Ben vai concordar comigo, não é um relacionamento conjugal, é um estupro que tá acontecendo. E eles querem continuar mantendo isso acontecendo. Eu já fui de igreja evangélica, eu já vi isso acontecer nas minhas igrejas, e eu sei que isso é uma coisa normal. A gente já viu vários vídeos de crianças de 16 anos contando como é a vida delas casadas. Tudo bem, 16 anos já é uma idade que apesar de que a ONU considera que abaixo de 18 anos é um casamento infantil, mas com a aprovação dos pais aqui no Brasil não é considerado. Mas a gente sabe que os relacionamentos começam muito antes, então tem crianças que já moram com os seus futuros maridos com 14, 12, 13 anos, e isso é muito preocupante, isso é muito assustador, porque tá se dando legitimidade para algo que é contra a Constituição por conta de crença religiosa. Então, sim, eu concordo que há de ser feita alguma coisa. O problema é, o próprio Congresso, pela bancada evangélica, revogou o direito, ou melhor, a obrigação do governo federal de fazer campanhas contra isso. E por ele ter revogado, a gente volta àquela discussão lá do começo. Nós temos
uma bancada evangélica que está muito mais interessada em defender os próprios interesses e da própria crença religiosa do que propriamente defender as crianças. Bem, 3 minutos. Eu acho que finalmente a gente vai concordar em alguma coisa. Não é relação conjugal, é estupro. São quantas crianças? 34 mil crianças que estão sendo estupradas no Brasil. O que vocês fizeram para essas crianças? O que você fez para essas Não, eu crianças? estou te perguntando, o que vocês fizeram? Eu tô recebendo informação agora, e vocês? O que vocês fizeram? A gente está fazendo justamente essa posição que a gente está fazendo agora. Dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito O que vocês disso. fizeram efetivamente para essas crianças? Mas o que eu posso fazer? Eu não sou um Eu sou agente deputada, público. vereadora. Não, mas não é só deputado e vereador. Posso criar legislações a respeito. Não sei que eu faço o quê aqui? Vocês eu faço uma tinham- denúncia no Ministério Público, eu faço. Pode. Tá, mas eu fazer. não Já foi conheço. feita. Se eu conhecesse... tá. Então é porque não se eu fazem nada. conhecesse, eu faria. Não fazem nada. Ok, eu recebi essa informação agora e realmente é estupro, certo? Quem teve a informação de que há 34 mil crianças, eu tô confiando na informação Foi que o eles IBGE. trouxeram. Tá, ok, tô confiando, Maria, relaxa. Eu tô confiando. Então são 34 mil crianças que estão sendo estupradas. E o rapaz, o Misael, diz que é contra a Constituição, a decisão do STJ é um equívoco jurídico. Não é contra o Código Penal, mas tudo bem. Eu também sou contra a decisão do STJ, acredita? Perfeito. Poxa vida, olha Tamo junto só. nessa. Sou contra. Sim, eu acho que uma pessoa que se relacionou sexualmente com um menor de 14 anos, ele está cometendo estupro. Ponto final. Então, assim, concordamos com isso. Então, em vez de a gente ficar um contra o outro, o que a gente pode fazer juntos para evitar que isso aconteça? Fazer com que as cortes superiores não sejam motivadas por ideologias e Inclusive que nós... o cristianismo, né? O cristianismo é uma ideologia. Como é que é? Inclusive André o cristianismo, Mendonça. que André prende Mendonça, nisso. André O Mendonça. cristianismo é uma ideologia. Tá, mas eu não quero ter essa discussão. O que a gente pode fazer juntos? Porque essa é uma Eu vou te pauta responder, Maria. que todos nós somos contra. Eu vou te responder, Maria. Decisões de cortes supremas, de cortes superiores, como o Superior Tribunal de Justiça que decidiu isso, essas decisões, elas não são perpétuas. É uma decisão que ela pode ser mudada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode manifestar publicamente contra Fizemos essa isso. decisão. Perfeito, parabéns a vocês. Manifestar publicamente contra a decisão do STJ, que está reconhecendo, então, que uma menina de 13 Grávida. anos está se relacionando com um homem que não seja estupro. Não, gente, isso é estupro. E eu não vou levar para o lado religioso, vocês estão querendo. Mas, enfim, só tô dizendo o cristão repudia estupro. Estupro para um cristão é um pecado mortal. Um cristão repudia estupro. Sabe por quê? Porque para um cristão, o corpo de um cristão é templo do Espírito Santo. Então, estupro é destruir o templo do Espírito. Então, vocês não vão aqui levar... Eu acho que se vocês levarem para o lado religioso, vocês vão tomar mais prejuízo. Por quê? Porque aí que eu vou ser mais convicto mesmo de que estupro e estuprador tem que ser punido com o máximo rigor da lei. Mas é que eu Davi, não tô mas só um pouquinho, só um pouquinho. Não, Mas tem- deixa eu falar. Vai. Que eu queria falar. Tem um- outra É que eu aí. não tô- 2 e 2, então. Eu não tô levando pro lado religioso. Vai dar dois Eu pra só você, tô dois pra ele. colocando Tá, que o ok. cristianismo também é uma ideologia e ele também não deve ele também não deve interferir nas decisões dos juízes. Entendeu? Só isso. Tá. Eu não tô fazendo nenhum ataque a Estado é ninguém. O Estado é laico, só que esses juízes tomam essas decisões baseadas nas crenças pessoais Tá, deles. mas me fala uma decisão que foi tomada baseada em critério religioso. Me fala uma só. A da só menina que foi proibida de abortar com 11 anos. Hã? Ela foi deixada porque a juíza tinha plena convicção de que essa criança Não não deveria é isso que você tá abortar falando. porque ela é... Você está falando Ai, que as meu Deus. decisões judiciais Eu tô são eu não tô baseadas na querendo- religião. eu não tô querendo ter esse tipo uma de só, discussão. Maria. Uma decisão judicial que tenha o fundamento da decisão seja Eu religiosa. acabei Me de fala dizer um só. qual é essa. Não, o dispositivo, onde está escrito assim, ó? Porque na Bíblia está escrito isso. Não, mas ou que eu no não Evangelho, segundo disse Allan que usa a Kardec. Bíblia, eu disse que usa as crenças pessoais da juíza. Pra motivar a decisão. Pra motivar a decisão. Mas o juiz tem um E livro se de nenhum- convencimento motivado. vocês Ok, não mas sabiam tu diz disso? que nenhuma ideologia pode se investir nisso. E o cristianismo é uma ideologia, então ele não pode se investir o nisso. cristianismo não é ideologia. É ideologia. Mas tá, você falou que você não quer entrar nisso, então tá bom, a gente não Não. vai entrar não. Próximo ponto. Deixa, eu não vou. Eu vou fazer um comentário, mas deixa. Ó, mandaram uma pergunta aqui que inclusive era da resposta anterior que você queria fazer. Você tem 3 minutos, depois Misael e Maria também. Matheus Lucas mandou aqui. Então você apoiaria uma criança de 13 anos que foi estuprada a manter a criança? É a pergunta. É isso que você tá falando? 3 minutos se quiser responder bem. Matheus, vocês estão tentando produzir respostas que agradem a vocês.
O que eu disse é que o Código Penal brasileiro já tipifica o crime de estupro e já é permitido pelo Código Penal brasileiro que mulheres estupradas, independentemente da sua idade, possam interromper a sua gestação. Já está. O que eu estou dizendo, eu estou tentando, na verdade, mostrar a mentira, a farsa que esse debate está sendo em alguns momentos, porque o casal que está aqui na minha frente, eles estão pegando, o casal está pegando essa pauta do estupro, mas tem que legalizar o aborto porque as mulheres são estupradas, para parecer que eles saíram lá do sul do Brasil para defender que a mulher que foi estuprada tem direito ao aborto. E eu estou, na verdade, mostrando a mentira deles. Não é isso que eles vieram fazer aqui, não. Eles não vieram defendendo, foi isso não, porque isso já está posto. O direito brasileiro é positivado, então isso já está positivado, ou seja, já está posto no ordenamento jurídico que essa mulher tem direito a interromper a gestação. Agora, o que eu disse é que uma mulher que foi estuprada, ela já recebeu um trauma do estupro que é repugnante e tem que ser combatido com veemência. Agora o que eu disse é que você colocar outro trauma, que é o assassinato, o aborto, que as estatísticas mostram que 29% delas desenvolvem estresse pós-traumático, 24% desenvolve transtorno de ansiedade generalizada e 6% depressão moderada grave. Eu estou dizendo que você impor a esta mulher que ela tenha que abortar, você causa um outro sofrimento psíquico. E eu estou dizendo que o próprio Conselho Nacional de Justiça dá possibilidades dessa mulher fazer o quê? Ela entregar esta criança para a doação e ela não precisa ter nem contato com essa criança. O que vocês querem é impossível, gente. Vocês querem apagar o passado. É repugnante, mas o estupro já aconteceu. Nós temos que pensar daqui para frente o que faremos. Penalizar o estuprador com todo o rigor da lei e tentar diminuir ao máximo qualquer outro dano psíquico que venha subsidiariamente a esse estupro. Então a adoção, a criança que foi adotada, diferentemente do que disseram aqui... Acabou meu tempo? Sinaliza. Está em 30 segundos. Tá. A criança que foi adotada, a lei confere a ela um status que é quase que um apagamento. Essa criança, ninguém vai saber quais eram os pais biológicos, ninguém vai saber que era estuprador. Não é verdade isso que vocês estão falando aqui, não, que a criança vai saber que foi filha de um estuprador. Isso é mentira. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça e os procedimentos judiciais de adoção, há um apagamento da história pretérita dessa criança. É mentira. A criança não vai saber que foi vítima de estupro, não. Isso é mentira. Isso é pânico moral que eles estão fazendo para tentar implementar a doutrina da morte que eles vieram aqui fazer. Misael e Maria, 3 minutos, vocês querem comentar sobre isso? Eu vou comentar rapidamente só, porque quando ele traz esse dado de que a maior parte das pessoas tem traumas depois de fazer um aborto, normalmente não é por conta do aborto, e sim por conta da pressão social, porque as pessoas são demonizadas por ter feito um aborto, mesmo que ele seja legal. Por exemplo, nós tivemos um caso em 2020, durante a pandemia, onde uma menina foi para um hospital em Pernambuco e ela teve o direito ao aborto dela de ser feito. O que aconteceu? A Damares, a ministra Damares na época, vazou os dados de onde a menina ia fazer o aborto. Foi feita uma vigília na frente do local para tentar impedir os médicos de realizarem o direito constitucional dela. Então, assim, quando a gente fala que uma menina de 13 anos tem o direito, como o Ben está dizendo aqui, ela realmente tem, mas o Estado não está deixando ela conseguir alcançar esse direito. Então, quando a gente fala que ela fez o aborto, mas ela teve uma depressão depois. Sim, ela teve, porque é uma cobrança terrível em cima das mulheres que fazem aborto. Seja ele legal, seja ele em outro país, por exemplo. A mulher rica não passa por isso, né? Ela consegue ir para outro país, fazer alguma coisa, ou mesmo nos hospitais, como a gente disse aqui, acontecem diversos casos. Eu já tive o caso, inclusive, de amigos, uma pessoa contando para mim no Pergunte ao Ateu, inclusive, dizendo, eu fiz um aborto e fiz num hospital aqui do Brasil, e foi feito porque eu tinha dinheiro. E eu tive todo o cuidado. Mas as mulheres que não têm acesso a isso, que são as que mais sofrem, elas fazem aborto inseguro, por exemplo, usando o Citotec, que é muito famoso, né? Inclusive deixei aqui aberto para lembrar o nome do remédio. Mas muitas ainda... Desculpa, eu não sei se eu não sabia que eu podia falar. Isso é irresponsabilidade. Mas é que é o nome... Quer falar sobre um remédio? Falar o nome de um medicamento. Mas ele não é vendido. Ele não é vendido aqui. Ele não é vendido. Tá, mas continuando. Mas muitas ainda usam... uma estratégia nefasta de fazer com que quem estiver só um pouquinho, assistindo... cara, eu tô falando, eu não te interrompi nenhuma vez, eu sou advogado, brother. isso não pode.
Mas aí, isso, assim, mas eu não sei onde é que diz no Código Penal que não pode? Eu vou sair do debate. Onde é que diz no Código Penal que não pode? Cara, eu só li aqui. Onde é que diz na Constituição que não pode? Eu tô lendo a pesquisa. Tá disponível no YouTube. Não, se vocês quiserem saber, é só pesquisar. Esse dado aqui, só um pouquinho, eu tô falando aqui. Esse dado é da Pesquisa Nacional do Aborto. Esse aqui é da Pesquisa Nacional do Aborto. Se você for ficar divulgando amigo, isso aqui é a Pesquisa Nacional do Aborto. Eu tô lendo a Pesquisa Nacional do Aborto. Ah, ok. Fala o nome do medicamento lá, né? Tá. Sim, fala. Sim, Misoprostol, tá escrito aqui. A maioria das mulheres usa misoprostol. Pra que serve esse medicamento? Eu não sei pra que serve, mas eles usam pra fazer aborto. Entendi. Mas muitas ainda usam métodos perigosos, chás, agulhas ou sondas. E isso que eu tô dizendo, que isso aqui é um dado, cara, eu não posso fazer nada. Tem hospitalizações, cerca de 1 em cada 5 mulheres que aborta precisa de internação por complicação, isso dá um puta gasto também pro Estado. Que se fosse descriminalizado e as mulheres pudessem fazer esse aborto seguro, o SUS já poderia atender elas tranquilamente. Não teria gastos maiores e elas teriam um acompanhamento para evitar que elas morressem. A gente tem que lembrar uma coisa, gente. O Estado, ele investe em cada pessoa. Se uma pessoa adulta foi investido milhões e milhões de reais em impostos para que ela chegasse até aquele momento e fosse um membro produtivo da sociedade, e de repente ela faz de uma forma errada um aborto que ela não poderia fazer, mas que ela tenta fazer porque ela está desesperada, o Estado também perde esse investimento. Então nós estamos falando de múltiplos problemas que se acumulam na criminalização do aborto. Tem tentativas anteriores, tem muitas que fazem mais de uma vez. E o acesso desigual, que a gente está falando aqui, que a gente já falou várias vezes, né? Mas a gente tem que lembrar mais importante de tudo, tá? É subnotificação, tá? Nós somos a favor da descriminalização do aborto justamente por quê? Porque nós não sabemos os números, eles podem ser muito piores e muito mais assustadores. Quer ir para considerações finais, Vamos Robertinho? fazer que até o Nildo agorinha, né? Tá. Assim, é verdade, né? Nossa, já 7 horas. Essa dele? Você comentou primeiro 3 minutos e depois foi pra ele. Você quer fazer mais um comentário e depois de novo? Seriam 2 pra você e 2 pra ele. Você acha que é necessário 2 minutos? Pode ser as considerações tá. finais. Posso, é porque eu cedi aquela hora pra eles, tá? Então, olha aqui bem. Tá. Vou te dar 2 minutos. Não pode dar 1 minuto só. Um só tá suficiente. E depois eu vou dar então pra eles 1 minuto também de resposta sobre o que você vai comentar. Okay. E depois a gente vai para considerações finais. O que o Misael acabou de fazer aqui é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Na medicina e no direito, qualquer pessoa sabe que não se deve divulgar nome de medicamentos que tenha potencial abortivo. Então, eu não sei, de verdade, não quero acusá-lo de nada, não sei se ele está trazendo o nome desse medicamento para que, eventualmente, alguma mulher que esteja assistindo use esse medicamento ou não, mas isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Não se divulga nome de medicamentos potencialmente abortivos em rede nacional dessa forma. É extremamente irresponsável o que o Misael acabou de fazer. E o Misael mentiu, um jornalista mentiu. Os dados... do Journal of Environment Research and Public Health traz os 29% estresse pós-traumático, 24% transtorno de ansiedade generalizada e 11% de depressão moderada a grave. Esse estudo não disse que é por causa de pressão social. Isso é mentira do Misael. O Misael está tão sedento por fazer com que as pessoas matem os seus filhos que ele está mentindo sobre dados que são públicos. Deu tempo também. Quer falar alguma coisa, Misael Maria? Sim, é que eu acho muito engraçado que perguntaram ali, tu falou que o cristão odeia estupro, blá, 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 que tu acha que eles devem ter direito, blá, 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 mas aí tu parabenizou a juíza que não permitiu que uma criança de 11 anos fizesse o aborto legal. Sobre o remédio de novo, tá, gente? Isso aqui tá disponível na Pesquisa Nacional do Aborto, tá? Não posso falar nada. Eu vi um vídeo explicando tudo sobre isso no YouTube, tá de graça pra quem quiser procurar. Conclusão da Pesquisa Nacional do Aborto, tá? A Pesquisa Nacional do Aborto foi feita em 2016, fonte principal Medeiros, 2017, Pesquisa Nacional do Aborto 2016, Ciência e Saúde Coletiva. Tá disponível no online aqui, no Cielo, inclusive, que é uma publicação para publicações científicas. E sobre... Outro ponto agora que eu esqueci qual é, mas enfim, não tá bom, já chega. Ben, eu sei que você não foge de perguntas e eu sei que você quer colocar a sua verdade sempre que você consegue. Ontem, inclusive, tem vários superchats sobre esse assunto aqui, por isso que eu vou fazer essa pergunta. Se você quiser responder, responde. Se você não quiser também, fica à vontade. Mas ontem eu acho que aconteceu um dos casos, assim... mais polêmicos do seu trabalho até hoje, assim, que escalou para uma agressão, né? As pessoas viram o vídeo, já tá na internet, tudo, né? Várias pessoas compartilhando. Tem muita gente aqui mandando superchat falando que a mulher que participou daquilo ali,
ela estava grávida e você brigou com o companheiro dela, com o esposo dela. Se naquele momento você teve alguma preocupação em relação a essa mulher que estava grávida. Você quer falar sobre Quem deveria ter preocupação com a esposa grávida e não entrar em agressão contra outra mulher, Rodrigo, não é o jornalista, é o marido da mulher. E não é possível que as pessoas vão desconsiderar que uma mulher que era consumidora foi agredida pelo marido da mulher grávida. Não é possível que as pessoas estão fazendo isso aí no chat. Eu vou preferir pensar que isso é uma pegadinha. Porque o que aconteceu ontem, e eu vou dar pau mesmo em quem... Se alguém bater em uma mulher perto de mim, vai tomar pau mesmo, certo? O cara, a esposa estava grávida, ele não pensou no bem-estar da própria esposa e ele foi partir pra cima de uma outra mulher. Na minha frente, não vai partir.